Olá! Você já teve que se afastar do emprego por questões de saúde, como burnout, depressão, causadas pelo ambiente de trabalho? Pois a saúde mental dos trabalhadores acaba de ganhar atenção. Uma atualização de norma feita pelo Ministério do Trabalho inclui saúde mental na gestão da segurança do trabalho. Mas o que isso significa e o que muda a partir de agora? NR1, Saúde Mental no Mercado de Trabalho, é o tema do Sobre Nós desta semana. Jornadas de trabalho exaustivas, metas quase impossíveis de serem alcançadas, assédio moral. Essas são algumas das condições de trabalho que estão no foco na atualização da norma reguladora 1. E para falar mais sobre essa questão, estão aqui com a gente o desembargador Marçal Henri dos Santos Figueiredo, que é gestor regional do programa Trabalho Seguro do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, e a psiquiatra Gilmara Bueno, que também é CEO da Juntamente, startup que desenvolve um trabalho de prevenção na área da saúde mental para empresas e colaboradores. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. Mas antes de a gente iniciar essa conversa, vamos ouvir o que diz o Sindicato dos Comerciários de Porto Alegre sobre o assunto. Essa escala de trabalho aqui do Brasil, ela é... Hoje, como dizem, né, a escravidão moderna, ela é demais, ela é desgastante. Então, a gente tem queixas direto de funcionários que estão adoecendo, né, agora, conforme a NR1, né, estão adoecendo pela carga horária, que é muito estressante. O pessoal só trabalha 6 dias por semana. Principalmente as mulheres, né, que têm uma carga horária, uma dupla jornada, chegam em casa, ainda têm os seus filhos, a casa, a comida, enfim... Então, é muito desgastante, né? Quais são as principais pressões que esses trabalhadores sofrem? Sim, principalmente nas vendas, né? As pessoas têm muita pressão para vender. Hoje elas têm que atingir meta, elas são muito cobradas, muito exigidas, né? Então, isso demanda muito do psicológico da pessoa. É realmente a falta de tempo para lazer e muitas vezes até para fazer uma consulta médica, o que é um desgaste para o trabalhador. Eu começo com você, desembargador. Muito obrigada pela sua presença. Gostaria que o senhor explicasse o que é essa norma NR1, né, e essa atualização que recentemente foi feita. Olá, é um prazer estar contigo e com a nossa plateia de casa. Bem, o transtorno mental no trabalho é uma coisa antiga que agora está chegando nas empresas. Os estudos datam do pós-guerra, da Segunda Guerra. Depois, na França, com o Dejour, que estudou isso no trabalho. Existem segmentos no Instituto de Psiquiatria da USP em São Paulo que desenvolvem essas temáticas nas empresas, fazem pesquisas de cunho científico para desenvolver saúde mental. E isso agora chegou nas empresas. Eu não diria que chegou com atraso, chegou no momento adequado. E por mais que a gente pense que existe um jargão popular de pessoas que às vezes não conseguem ver, que isso é um mero sabor do cotidiano, ou, desculpe a expressão, isso é frescura, depressão é... Não, não é. É importante, precisa principalmente do acolhimento e do entendimento do que é o sofrimento alheio, que se chama empatia. Essa norma regulatória 1, o que ela significa e essa atualização especificamente? A atualização é que as empresas têm que ter o cuidado de desenvolver programas de avaliação de riscos e de atendimento para essas demandas, vamos dizer, as mais comuns, depressão e ansiedade. A norma não estabelece que tipo de situação ocorre ou que tipo de patologias se classificam. É todo um conjunto ambiental, de ascensão funcional, de como as lideranças atuam com os subordinados. É um conjunto de fatores que é interpessoal que vai gerar ou não a dor, o sofrimento e o desenvolvimento da psique da pessoa. Você que é psiquiatra e atende muitos casos de burnout, primeiro eu queria que você explicasse o que é o burnout, que é uma palavra que está se ouvindo muito agora, né? E o que você escuta no seu consultório. Bem-vinda.
Obrigada. Então, o burnout ele é considerado uma síndrome, tá? Não uma doença. Qual é a diferença? A doença, ela tem um quadro clínico específico. Vou dar um exemplo, assim. A depressão. Então, se sabe que o humor triste, a insônia, alterações de apetite fazem parte desse quadro da doença depressão. Tá? Burnout é uma síndrome porque contém sintomas de múltiplas doenças. Então, por exemplo, o burnout pode ter sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, mas e tem uma coisa descrita sobre o burnout que eu acho muito importante informar o público, que se fala muito pouco, eu praticamente não tenho ouvido falar sobre isso, que é assim, existem 12 passos que acontecem para que uma pessoa desenvolva o burnout. Por definição, o burnout é um esgotamento mental e físico Sim. relacionado ao trabalho. Mas existem passos que as pessoas vão dando sem se dar conta e estão caminhando para um burnout. Por exemplo, quando a pessoa começa a trabalhar excessivamente, a não conseguir usufruir o seu tempo de lazer, o seu tempo de descanso, porque ela acha que o mais importante é o trabalho. Quando ela passa a medir a autoestima dela, basicamente, quase exclusivamente em função de resultados no trabalho, ela começa a pavimentar um caminho. Existem outros sintomas, por exemplo, quando a pessoa começa a trabalhar desconectada afetivamente e emocionalmente, de uma forma meio robótica, sabe? Então, ali ela já está começando a ter o que a gente chama de presenteísmo. Ela está trabalhando, mas não está trabalhando. O emocional dela não está. Esses relatos no seu consultório são recorrentes, doutora Gilmara? Sim. E acho que é fundamental assim, essa atenção, mas eu diria, falando um pouco sobre a questão da normativa da NR1, da nova NR1, eu considero que ela é um ponto de partida, ela não é um ponto de chegada, você entende? Sim. Eu quero dizer que a NR1 ela traz a questão dos cuidados com os riscos psicossociais que as empresas têm que ter, mas ela é um começo de um novo olhar para as questões de saúde mental no país. Porque, na verdade, as empresas são um reflexo da sociedade. Né? Elas refletem a cultura vigente na sociedade. Sim. Desembargador, o senhor tinha falado inicialmente que esse assunto de saúde mental nas empresas não é uma novidade, mas a gente sabe que existe muita negligência no que se refere a isso, né? E o senhor acredita que essa atualização da norma vai dar assim, uma espécie de um puxãozinho de orelha a mais nas corporações, ou vai continuar como sempre continuou antes? Eu acho que é um puxãozinho de orelha, não um puxão, né? Porque eu estava comentando antes de nós iniciarmos a nossa jornada aqui com a doutora Gilmara, ela está na ponta de início, na porta de entrada. Eu estou talvez na porta de saída, na UTI jurídica, quer dizer, quando nada deu certo, vai parar na justiça. Então, todos os caminhos são possíveis e são legalmente utilizáveis para a proteção do trabalhador. Né? Então, às vezes, uma empresa, o projeto do dono da empresa é mas a pessoa que ele coloca para chefiar assedia. Exatamente. Cobra demasiadamente. É muito comum a gente ver nos processos, porque todo processo que tem esse invólucro de transtornos mentais tem que ter uma prova. É nomeado um perito, via de regra, um psiquiatra, e são ouvidas testemunhas. E o que a gente vê? Cobranças exageradas. Se tu não fizer, tu vai ser despedido. A hora que tem uma fila de gente querendo pegar o teu lugar. E isso vai gerando uma crise de ansiedade, a pessoa vai ficando com medo de trabalhar e a pressão de ter que trabalhar.
E como é que deveria ser na prática, desembargador, essa atuação da empresa? Antes de a gente falar propriamente dito do trabalho do TRT nessas questões, cada empresa provavelmente ela tem o seu método de avaliar e de gerenciar as questões de saúde mental dos seus funcionários. Mas na prática, como se dá isso? É por meio de uma CIPA? Tem algum trabalhador que representa os demais grupos? Ou o RH tem uma psicóloga que possa conversar? Como é que se dá isso na prática para que essas pessoas que estão passando por essas dificuldades emocionais na empresa possam encontrar uma ajuda? Nas empresas, digo, de média para grandes, normalmente tem um RH, tem CIPA e tem psicólogo no RH, às vezes até atuando como recrutador. Esses canais são importantes, porque o que importa agora é que o empregado que tem essa demanda é reprimida, porque socialmente parece que não se pode falar, parece que é um jargão, olha, o louquinho está chegando. E não é assim, é uma doença. E é importante que a empresa saiba, porque às vezes a doença, ela é do trabalhador, mas ela é estrutural. A empresa às vezes está doente. Exatamente. E a empresa, como é um CNPJ, o CNPJ não se vê doente, o CNPJ se vê cumprindo metas e cumprindo resultados. E isso... Cada pessoa é diferente da outra. Umas pessoas se sentirão mais, outras menos. Mas quando alguém sente no ambiente de trabalho isso, a estrutura da empresa precisa ser revista. E é isso que a norma propõe. Ela não é como a matemática, se 2 mais 2 forem somados, dará 4. Sim. Nesta área, que é um elemento subjetivo, depende da plena e adequada avaliação. E aí vários critérios podem ser adotados para verificar. Certo, Gilmara, a gente está quase chegando no intervalo. Aqui o programa, quando a conversa começa a ficar boa, o programa anda muito rápido. Quais são os impactos neurológicos e psicológicos do estresse crônico no trabalho? Uma pessoa que tem 10 anos numa empresa e desde que ela botou o pé lá é só estresse, é só bomba. O que isso ela leva para a vida? A questão do estresse crônico, né? Bom, estresse, a gente sabe que tem uma cascata de hormônios que são liberadas nas situações de estresse, noradrenalina, adrenalina, aumenta muito o cortisol, que é um hormônio extremamente inflamatório para causar doenças em todo o corpo. Por exemplo, tu falaste de associação com coisas de coluna, né, obesidade, diabetes, uma série de doenças físicas também são geradas por excesso de cortisol causado pelo estresse. E aí entra isso que eu falei agora, né? A questão do líder poder sintonizar com o seu liderado. Né? Eu acho que essa é juntamente a gente nasceu com a ideia de fazer essa conexão. A gente vai um rápido intervalo e a gente vai continuar falando sobre o assunto. Já voltamos. Voltamos com Sobre Nós, falando sobre a alteração da norma regulatória 1 do Ministério do Trabalho, que inclui saúde mental na gestão de segurança do trabalhador. E nossas equipes foram às ruas para ver o que as pessoas que passaram por trabalhos estressantes, como elas lidaram com essa situação. Já teve alguma experiência assim, de algum trabalho que te fez muita pressão, muita cobrança da chefia, que te deixou estressado? Já tive, mas só anos atrás. Trabalhei como supervisor numa área de retenção, né, que era sob pressão. Eu já trabalhei num hospital assim, onde a cobrança era bem intensa, bem forte, e daí acabou que eu saí do hospital. Algum trabalho que te deixou angustiada, muita pressão, muita cobrança? Vale aquela vontade de afogar a colega em gota d'água? Já. Eu acho que é a correria do dia a dia, né? E as pessoas às vezes não te perguntam como tu tá, simplesmente se estouram em cima, né? Teve até uma moça ali querendo, né, afogar a coleguinha. Isso não pode, né? Desembargador, daí dá um outro problema na justiça. Não, vou dizer assim, a justiça... Eu saio de casa todo dia, eu não passo em nenhuma farmácia, em nenhum posto de gasolina, e pego um pouco de justiça e saio distribuindo. O sentimento de cada um é diferente. E retomando aquela história do puxão de orelha nas empresas, existe uma expressão antiga, todos nós conhecemos, que se chama freguês de caderno. E eu julgo quase todos os dias os freguês de caderno, as empresas que estão lá toda semana. Porque toda semana tem incidentes em que a empresa é atida como causadora. Porque a maioria dos empregadores, e essa é a preocupação do meio empresarial, são empresas médias e pequenas que não sabem como lidar.
Isso fica difícil, mas tem que ter a coragem, porque a norma está aí e ela deve ser cumprida. Não quer dizer que vamos sair penalizando ou que o Ministério do Trabalho vai sair autuando a empresa, não. A primeira parte é orientação. E tem como o Ministério do Trabalho, ou através do Tribunal do Trabalho, orientar essas empresas? Existe algum trabalho de apoio e conscientização para essas empresas menores, como o senhor mesmo comentou, desembargador? O Tribunal do Trabalho tem feito palestras e convida o público geral para participar desses eventos. A medida que nós vamos tentar adotar daqui para frente é fazer visitas a empresas e convidar para que as pessoas que são o fim de tudo, que é o trabalhador, possam opinar, né? E a partir daí se tira, porque na verdade tudo isso passa por educação para algo, né? As empresas têm que se educar para respeitar o limite da pessoa, a doença da pessoa e saber acolher. E nós, no tribunal, a nossa preocupação não é só julgar, né? Nós temos um dever de ofício de julgar, mas nós queremos que aquilo não chegue lá, porque o volume não é pequeno. Prevenir, né? Sempre o melhor. Né? Porque o melhor remédio é a prevenção. Certo. Gilmara, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que as pessoas nas ruas disseram. Certamente muita coisa deve ser parecida com o que você ouve no seu consultório, né? Certo. Eu achei muito interessante, né, que 2 pessoas mencionaram que trocaram os locais de trabalho. Então, isso é uma estratégia bastante saudável, sabe? Não está se adaptando, busca também outra alternativa, né? O desembargador falou coisas muito bonitas assim sobre o trabalho junto às empresas, né? As empresas, elas necessitam informação gerenciável. Como, digamos, a questão ela tem um quantum de subjetividade, as empresas necessitam informação gerenciável. Por exemplo, nós desenvolvemos indicadores, um mapa, né, para a empresa que vai oferecer indicadores. Ó, esse setor está com muito risco de burnout ou de depressão. Tem um indicador que a gente tem, que eu gostaria de falar sobre ele, que é segurança psicológica. Isso é a segurança psicológica, o desembargador deve saber isso muito bem também, está muito considerada na normativa, porque a segurança psicológica ela envolve 4 itens, basicamente, que é segurança em pertencer, segurança em criticar, segurança em criar, desenvolver, né, e poder desafiar a chefia. Então, isso é muito avaliado como risco psicossocial. Porque aí engloba o assédio, por exemplo. Sim. Né? Então, mas as empresas, elas não têm o mapa do processo delas, né? Nós temos um outro indicador, que é também um indicador de work connection, que a gente chama, que é para exatamente qual é o processo da empresa que está causando qual problema e como a gente vai cruzar isso com os indicadores de depressão, de burnout e de ansiedade, né? Então, de posse do conhecimento, porque quando não se conhece, fica se tateando, assim, faz uma medida aqui, outra ali, compra uma palestra, ou compra um aplicativo para psicoterapia. Tarefas soltas, mas sem ter a informação do quanto se necessita de ajuda a um setor. E sem contar também, né, desembargador e Gilmara, que existe uma estigmatização dos transtornos mentais, né? Sempre se tem a ideia de que se a pessoa está com algum problema, é que ela tem problema na vida dela. Ele deve estar com um problema em casa, com o marido, com os filhos, não vem trazer aqui para o trabalho. Mas eu acho que é uma mão dupla, eu acho que ninguém tem uma vida separada, a minha vida pessoal e o meu trabalho, quando se passa 8 horas por dia no ambiente empresarial, né, desembargador? Eu digo porque eu faço reuniões toda semana com meus funcionários, embora a gente converse todos os dias. E como a gente exerce uma posição de liderança, a gente tem que ver o seguinte: eu não posso trazer doença para cá, nem levar doença daqui para casa. A gente passa 8 horas, vamos considerar o trabalhador normal, tá? Eu exerço um cargo diferenciado, tenho uma carga de trabalho brutal também, mas assim, eu estou numa elite. Tenho que reconhecer isso, não posso fugir disso. Tá? Eu sei como eu tenho que me ver. O trabalhador tem 8 horas de trabalho. Via de regra no Brasil,
nas 8 maiores capitais, o trabalhador leva 2 horas de transporte público para chegar ao trabalho, mais 2 horas para voltar para casa. Então, são 8 de trabalho, mais 12 de mais 4 de transporte, são 12 horas. 8 horas de sono são 20 horas. As outras 4 horas ele vai fazer o quê? Ele vai adoecer nessas 4 horas que lhe restam? Né? Exatamente. Então, e uma outra coisa que eu acho que é fundamental, a terceirização não dá ao trabalhador o pertencimento. O trabalhador é uma mercadoria descartável, porque o foco da terceirização existe, inclusive, no serviço público. Bom, se determinado trabalhador não vem, a empresa que me presta o serviço tem que colocar um substituto para o lugar dele. Então, ele é descartável, ele é uma peça. Ele não se sente pertencente ao ambiente, e isso adoece. Né? Eu dar um exemplo típico aqui. Quem compra um produto numa loja e esse produto tem garantia, vão querer lhe vender uma garantia estendida. Isso é meta. Exatamente. Eu julguei um processo de uma menina que teve depressão porque ela tinha a meta de garantia estendida. O que ela fez? A família toda comprou um seguro da garantia estendida. Ela tinha 20 contratos de seguro de garantia estendida. Como é que a pessoa vai trabalhar tendo essa dívida? Impossível, né? Gilmara, nós estamos quase chegando no final do programa, né? Vamos ser bem objetivos todos aqui. Com relação a... Como é que a gente definiria um ambiente tóxico? Todo mundo fala, o fulano me incomoda, me estressei, mas quais são os primeiros sintomas ou sinais de um ambiente tóxico? Eu acho que, basicamente, um ambiente que não respeita a subjetividade. Um ambiente que não considera a subjetividade do trabalhador, do colaborador, sabe? Eu acho que esse é o maior desafio deste momento, né? É que não só as empresas, mas toda a sociedade compreenda que existe subjetividade. E o desembargador falou, você também falou sobre a questão de preconceito, com a questão de saúde, estigma, né? Com a questão de saúde mental, de não poder falar que foi no psiquiatra, que toma um antidepressivo, né? Então, eu acho que essa é uma oportunidade, um momento, já que nós estamos nos encaminhando para o fim, eu queria deixar essa mensagem. Eu acho que é um momento muito importante, muito rico, em que a gente tem nas mãos a oportunidade de fazer essa mudança e as empresas serem vetores dessa mudança. Certo. Quando a gente fala nessa questão, né, de o assédio moral, que enfim, que adoece, a gente sempre parte do pressuposto de uma hierarquização. Mas existem relações entre colegas também, que têm o mesmo nível, o mesmo salário. Como é que se lida com essa situação? Isso também está dentro do escopo da empresa, de ter que gerenciar, ou é só uma relação de chefe, líder e trabalhador, desembargador? Existe... há vários livros a respeito do terror psicológico. Existe a estrutural, que é central, da empresa, da chefia para baixo. Existe a lateral, que é entre os colegas de trabalho. Essa seria mais difícil de lidar, talvez? Sim e não, porque ele é perceptível. Mas aí as pessoas que têm o poder de agir não agem, acham que é uma brincadeira. Por exemplo, vou dar assim, fatos. O cabelo afro. Esse teu cabelo não está com nada. A gordofobia. Até religião. Porque eu já vi isso em processos judiciais, entende? Sim. Em que a religião foi objeto de estigma, de preconceito, ser um pouco obeso, o cabelo afro. Então, tudo é motivo de, entre os colegas, um apelido que a pessoa não gosta, e isso vai gerando. E aí, como isso é no próprio meio ambiente de trabalho, isso não fica entre 4 paredes. E aí, quem está na hierarquia de poder ver e poder agir, às vezes vê isso. É coisa entre eles, é uma eles brincadeira se entendem. saudável, quando não é saudável, porque alguém está adoecendo. Exatamente. E isso aparece nos processos. E como é que vai ser essa fiscalização, desembargador, com relação à norma? O senhor já tinha comentado que já existe um trabalho, né, talvez não tão bem efetuado, com relação à segurança, à questão da saúde mental nas empresas. Mas o TRT vai fazer alguma fiscalização mais específica a partir dessa norma?
Na verdade, o TRT não tem o poder de fiscalizar. Ele tem o poder de atuar preventivamente através de palestras, de visitas de ou se as empresas Isso cabe tiverem... ao Ministério do Trabalho, essa fiscalização. Essa fiscalização é Ministério do Trabalho e também do Ministério Público do Trabalho, porque dependendo do grau de lesão, o Ministério do Trabalho pode atuar porque ele tem um poder investigativo muito maior. E a empresa pode ser sancionada a fazer um termo de ajustamento de conduta, que aquela conduta que é inadequada e que ofende ao trabalhador, a empresa se compromete a não executar ou suprimi-la, sob pena de pagar uma multa que vai reverter para um fundo de amparo ao trabalhador. Certo. Gilmara, vamos falar um pouquinho assim de esperanças e expectativas, né? Que esse puxãozinho de orelha aí, como a gente comentou com a atualização da norma, como é que você acha que vai ser essa relação, né, do trabalhador com o seu psiquiatra? Vai ser menos frequente? Ou porque eu acho que consultar psiquiatra também é uma coisa positiva, né? Não necessariamente nessas circunstâncias, mas... Aí a questão é assim, ó, pode haver mais procura na medida que vai se rompendo os estigmas e preconceitos e as pessoas vão entendendo que, ok, tudo bem precisar de ajuda em algum momento e procurar o seu psiquiatra, seu psicólogo. Também, do ponto de vista de prevenção, se consegue fazer um trabalho de prevenção maior, por outro lado, as pessoas podem necessitar menos esse tipo de ajuda, né? Então, eu acho que, né, varia de acordo com a situação. Pode haver uma melhora no sentido de que as pessoas vão adoecer menos, né? E em relação ao adoecimento, a gente tem todo um contexto também que sempre considerar, né? O contexto individual da pessoa, né? E certo. O contexto também de dificuldades econômicas e que talvez ela precise, né? Exato. Desse tratamento, Exato. Independentemente da situação do trabalho. E uma das funções no trabalho vai ser a liderança perceber isso. Exatamente. Nós não somos causadores, mas esta pessoa está precisando de ajuda. Vamos sugerir, vamos encaminhar, vamos oferecer uma rede assistencial, né? Ok. Gente, infelizmente o programa está acabando. Eu agradeço muito a tua presença, Gilmara. Muito obrigado pela tua presença, desembargador. Obrigada a você que nos assiste e não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, porque afinal tudo é sobre nós.